Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 12 de novembro, são 10h30 da manhã. Começar aqui comentando o desempenho do setor de serviços no mês de setembro, que cresceu 1,2% em relação ao mês anterior e 1,4% na comparação interanual, ou seja, em relação a setembro de 2018. Esse último muito acima do projetado pelo mercado, que era um crescimento de 0,5%. E aí, quando a gente olha o número aberto, a gente pode ver que esse avanço, esse crescimento, foi acompanhado por praticamente 4 das 5 atividades pesquisadas, ou seja, a grande maioria. E dessas 4, 3 reverteram uma queda no mês anterior, no mês de agosto. Então, é claro que dados de alta frequência, eles são muito sujeitos à volatilidade, né? E exatamente por isso a gente tenta analisá-los com indicadores de tendência, como por exemplo média móveis e tal. Mas a gente imagina que existam viés aí para cima nos números de projeção de PIB, que inclusive apontam um crescimento nesse terceiro tri. Com certeza esse número de serviços divulgado hoje vai na mesma linha. Ainda continuando na parte econômica, o governo lançou ontem o programa Carteira Verde e Amarela, que é aquele programa bastante esperado já pelo anúncio, que visa a estimular a criação de empregos entre as camadas mais desfavorecidas. Ele ficou restrito ali aos jovens entre 18 e 29 anos. A princípio, ele também tentaria ajudar os adultos acima de 55 anos, só que pelas notícias que a gente andou aqui pesquisando, o impacto fiscal para também comportar pessoas acima de 55 anos foi o que acabou deixando-os de fora. Então, como é que o empregador ele vai se ver estimulado a contratar jovens? Porque o custo dessa contratação do jovem vai ficar mais barato, estimado até em 34% mais barato. E como, né? Quais são as medidas? Eu vou ler aqui para vocês. Então, tem a isenção da contribuição patronal do INSS, que hoje é de 20%, é bastante alta. Isenção das alíquotas do Sistema S, isenção do salário educação. A contribuição do FGTS, que hoje é de 8% de empregos normais, vai cair para 2%. E o valor da multa do FGTS cai metade, hoje é 40%, vai para 20%. Então vocês veem que o custo de se contratar esse jovem ele vai ser reduzido e com isso se espera uma criação aí de quase 2 milhões de vagas nos próximos 2 anos. E aí falando ainda em custo, né, toda vez que o governo abre mão de alguma entrada de recursos, né, ele concede desoneração, existe um custo e a gente está em pleno ajuste fiscal. E aí, como é que essa conta vai ser fechada, né? Então, o custo desse programa para estímulo de emprego aos mais jovens foi estimado em 10 bilhões de reais em 5 anos. E para isso, o governo vai taxar em 7,5% o salário de seguro-desemprego, aí gerando uma arrecadação que praticamente vai netar a conta. Então, hoje o seguro-desemprego ele não é onerado, né? E vai ser taxado em 7,5%, entrando uma receita entre 11 e 12 bi, praticamente netando o custo do trabalho. A gente acredita que essa taxação sobre o seguro-desemprego vai ter sim um impacto aí, em sentido de promover discórdia, né? Assim, vai ter resistência, principalmente aí numa época de polarização como a gente está vendo agora, mas sem dúvida nenhuma a medida é boa. Ela estimula a contratação de curto prazo, né? A gente sabe, é um tiro de curto prazo. A gente sempre fala aqui que o mercado de trabalho, o emprego, ele é um dos últimos indicadores a mostrar melhora no quadro de melhora econômica. Então, assim, primeiro o empresário, ele tenta dar conta dos novos pedidos dados por uma melhora econômica com o que ele tem em casa. Exatamente por quê? Porque o custo do emprego é muito alto. Então, se ele vê a recuperação pelos produtos dele, um aumento de demanda, uma melhora de ambiente econômico, que de fato já esteja impactando o dia a dia da fábrica, por exemplo, ele primeiro ele tenta suprir essa nova demanda com o que ele tem dentro de casa, ou seja, com o quadro de trabalhadores que ele já tem.
ele não toma logo a decisão de contratar ao primeiro aumento da melhora econômica porque o custo do trabalho é alto. Então, na medida que você deixa esse custo menor, e aí, como eu falei aqui, na casa de 34%, talvez haja um estímulo de dar a primeira experiência de emprego a essa faixa etária que hoje também sofre porque não tem experiência, né? Ninguém dá experiência ao jovem, ninguém dá primeiro trabalho ao jovem, mas ele também não consegue se recolocar porque não tem experiência. Então, esse ciclo aí vicioso que o governo pretende estancar. Na parte política, a reforma da Previdência vai ser finalmente promulgada hoje pelo Congresso, ou seja, oficialmente a data para que as novas regras passem a vigorar é hoje, 12 de novembro. Hoje o Senado também vai começar a analisar os destaques da PEC paralela, aquela que, entre outros assuntos, inclui estados e municípios na reforma. E sobre PEC de segunda instância, né, que acho que ela acabou sendo ali o assunto de Brasília ontem, num dia que geralmente é esvaziado, né? Segunda-feira, em semana de feriado, que é sexta, a Brasília já fica mais esvaziado, e aí ontem esse foi o assunto, após a soltura do ex-presidente Lula na sexta-feira. Senado e Câmara se mexeram para tentar tocar uma PEC que permita a prisão após condenação em segunda instância. Lembrar que a lei ela permite que o preso só seja, a pessoa condenada só seja presa após esgotados todos os recursos, ou seja, após o tal do transitado e julgado. A diferença é que esse entendimento foi alterado desde 2016 e nessa alteração o ex-presidente foi preso, mas não teve nenhuma mudança da lei para soltar ele. Na verdade, o STF se reuniu, votou, e aí, como é que a gente entende agora que vai ser feito? Essa condição especial que estava vigorando, ela continua ou vai ser o que está na Constituição? Basicamente, assim, em linhas gerais, sem formalidade, foi isso. E eles decidiram pelo que está na Constituição. Então, só para fazer um adendo aqui, que muita gente falando de mudança de lei, não teve mudança de lei, tá? Então, o que o Congresso está querendo fazer, sim, de fato, agora é mudar a lei. Para que na lei esteja escrito lá de que condenado de segunda instância pode ser preso. A questão só é que isso mexe com uma cláusula pétrea e, inclusive, esse foi o discurso do Rodrigo Maia. Lembrar que os presidentes das casas da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, eles são contra a alteração nessa cláusula pétrea, ou seja, eles são contra a alteração na Constituição que permita a prisão após condenação em segunda instância. Só que a gente vê movimentos dos senadores e dos deputados sem apoio dos presidentes para que essa PEC avance, inclusive ameaçando brecar a agenda, ou seja, vamos trancar a pauta até que essa PEC saia. O que não é uma boa medida, porque assim, a gente já está em praticamente meados de novembro, não existe tempo hábil para que essa PEC seja terminada, finalizada desse ano, por mais que haja muita vontade política de fazer. E o que vai acontecer vai travar a agenda liberal, a agenda econômica, né, a agenda que vai fazer de fato o país sair do buraco. Então, por isso também os presidentes não estão dando esse aceno positivo para esse movimento, e até mesmo o governo não acha que vale a pena, o que é bem positivo, né? Assim, o governo passou o emocional e pensando racionalmente não está também favorecendo esse tipo de movimento. Então, a gente já viu no final do dia de ontem alguns movimentos para não mudar a Constituição nessa cláusula pétrea, mas sim combater alguma coisa como que o sistema recursal é muito moroso, tornar ele mais rápido, então, ou seja, a Constituição ela continuaria ali permitindo a prisão somente após o transitado em julgado, mas alguma medida que ficou ainda muito aberto, qual seria, de combater um sistema recursal tão moroso como tem hoje em dia. A gente acha que esse movimento todo de trancamento de pauta para andar essa PEC da segunda instância, ela não vai para frente, e é o que a gente espera exatamente para não trancar a pauta do que realmente interessa para o país.
Passando agora para a parte dos mercados, hoje saíram dados de confiança na Alemanha e vieram bem mais fortes do que o esperado, está impactando os mercados europeus. Lembrar que a Alemanha é a grande potência da zona do euro, que vinha sofrendo por atividade e inflação baixas, e agora dados de melhora aí na margem acabam animando o bloco. As moedas emergentes hoje têm um desempenho bastante misto, e a gente fica de olho no discurso do Trump à tarde, inclusive impactando a Europa positivamente também. Ele deve anunciar o adiamento das tarifas sobre importações de carros do Reino Unido, da União Europeia. E aí fica alguma expectativa se ele vai falar alguma coisa de China também, a conceder aí algum adiamento novo ou cancelamento de tarifa da China, embora não seja o cenário base. O base é que ele vai falar sobre importação da União Europeia. E aqui no mercado doméstico, os juros estão se ajustando em alta, essa depreciação do câmbio, as moedas emergentes, como eu falei, estão mistas, mas o real está se desvalorizando, é na casa de 4,17. Incrível como a taxa de câmbio se depreciou rápido aí depois dessa frustração com o leilão da Sessão Onerosa na semana passada. Não só voltou aos níveis de R$4 com força, mas acima de 4,10. E a bolsa agora também tem uma leve queda. A agenda é bem fraca hoje, depois desse dado de serviços que já saiu. A gente fica no aguardo para maiores notícias ao longo da semana. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.